Eu começo esse vídeo te perguntando: você já escutou a mensagem de Deus para você? Eu senti de fazer esse vídeo aqui, eu senti de trazer a espiritualidade para esse canal com mais força, porque realmente é através dela que a gente vai conseguir se curar e assim curar outras pessoas. Fica nesse vídeo, se faz sentido para você, se você se conecta com esse assunto, se para você viver a espiritualidade nessa vida aqui, 3D, muda, te deixa mais confiante, mais feliz, mais amorosa e por aí vai. Seja bem-vinda ao meu canal, eu sou Camila Guimarães. Aqui eu trago insights sobre propósito, mentalidade, espiritualidade, tudo mais que vai fazer você se diferenciar e acreditar mais no seu potencial. Para ser bem sincera, eu acabei de ver o podcast do Joel J. com o Júnior, o escritor do livro Café com Deus Pai. E isso me inspirou demais. Eu não li o livro, mas agora estou louca para ler, para comprar. Mas a história dele é muito comovente, muito bonita. E ele é uma pessoa muito sensível. E o Joel, claro, um dos meus mentores aí nesse processo do autoconhecimento. E alguma coisa me falava para eu assistir esse podcast. Eu recebi o aviso que ia estrear e eu fui lá e assisti. Caíram várias fichas, mas a principal, sabe qual foi? Dar ouvidos às mensagens de Deus, ou de como você quiser chamar. Aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de amor, a gente está falando de fé, de acreditar que a gente está aqui nesse mundo por um propósito, guiado por um plano maior, que eu chamo de Deus. Eu também chamo de universo, porque Deus criou tudo isso para que cada um de nós viesse aqui para a Terra, na nossa vida 3D, e realmente colocasse para fazer tudo o que tivesse que fazer para chegar no nosso propósito. E cada um fazendo o que tem que fazer, elevaríamos o nível da Terra, que é uma estrela, que é um planeta maravilhoso. De tudo que ele falou, a coisa que mais me pegou foi justamente: você tem ouvido Deus? Por que ele fez esse livro, Café com Deus Pai? Porque de manhã, geralmente as pessoas tomam um café, e é nesse momento que a gente se apega em alguma coisa para começar o nosso dia. E olha que ideia! Eu trago muito isso no meu Instagram, porque lá a gente consegue ter uma conexão um pouco maior, através dos stories principalmente. E já faz aí, acho que uns bons 2 anos, que eu trago meu cafezinho com uma mensagem. Porque eu acredito muito, muito que logo de manhã, a gente se conectando com a gente mesmo e com Deus, o nosso dia tende a ser muito mais positivo. Uma outra coisa que eu acredito também é que o universo diz sim, depende da sua pergunta. Se você acordar e falar, meu dia vai ser uma droga, ele vai falar, vai ser uma droga. Se você acordar e falar, gratidão, Deus, por esse dia, ele vai ser maravilhoso, ele vai ser maravilhoso. Isso eu já aprendi, já senti na pele. Mas voltando ao vídeo, e que eu recomendo que você assista, e vou até colocar aqui na descrição para você ir direto para o canal do podcast do Joel. As histórias das pessoas, elas comovem muito a gente quando a gente vê verdade. O Júnior, que é o escritor dessa sequência absurda, porque eu nem sabia que ele tinha tantos livros, ele faz um livro por ano, ele faz livros menores, de uma porção de mensagem por dia, ele faz a versão Kids, ele faz a versão Teens, eu não conhecia nada disso. Então eu me senti na obrigação de também trazer aqui para vocês. Foi uma história que ele contou de muito sofrimento da vida dele. E a gente vê que isso ainda impacta ele, porque ele conta, ele fala e ele se emociona. E tá tudo bem, mas o aprendizado que ele traz para nós não é ter dó ou falar, nossa, ele sofreu muito para poder hoje estar fazendo tudo isso. Não,
ele recebeu o chamado de Deus, ele escutou o chamado de Deus, que é o chamado do propósito dele. Quando a gente entende qual é o nosso propósito, as coisas ficam muito mais fáceis. Está nessa busca. Tem pessoas que estão em estágios ainda de achar que sofre muito, que Deus não olha por elas. Tem pessoas que já entendem que existe um propósito, mas não imaginam o que pode ser. Pessoas que já acharam o seu propósito, estão caminhando para ele. E tem pessoas que já vivem o seu propósito. Qual estágio você está? Eu posso falar que eu encontrei o meu propósito esse ano, com 43 anos, mas eu ainda estou caminhando para que ele comece a virar e a se tornar realmente o motivo principal da minha vida. E não é fácil a gente entender o que a gente veio fazer aqui. Quando a gente está lá em cima, antes da gente encarnar, a gente faz um combinado. E a gente não acaba lembrando, justamente para não causar muitas confusões. Mas esse combinado, muitas vezes, a gente nem consegue fazer aqui. A gente vai voltar várias e várias vezes até conseguir. E eu acho que eu encontrei. Sabe por quê? Porque quando eu penso no meu propósito, o meu coração se expande. Eu fico querendo só fazer isso, só pensar nisso. E é aí que mora o perigo. Você pode gerar uma ansiedade em cima disso e é atrapalhar tudo. Como seguir em busca do seu propósito sem colocar ansiedade, sofrimento, vitimismo nesse caminho? Pelo pouco que eu ouvi no podcast da história do Júnior e das mensagens que ele trouxe, insights dentro dessa entrevista, eu entendi a principal lição. Sabe qual é? Escute Deus. Deus está num plano maior, mas também está dentro de nós. Às vezes a gente pode chamar isso de intuição. Aqui no canal tem um vídeo que eu já fiz falando sobre intuição. Eu vou colocar aqui no card. A nossa intuição é a voz de Deus dando pra gente as respostas que tanto a gente busca. Eu trouxe esse vídeo aqui como uma pílula para que você volte a escutar Deus, para que você volte a se escutar, para que você pare um pouco. Pode ser pela manhã, antes de dormir, mas que você se escute, que você pare para se ouvir e com certeza ter mais respostas do que você está procurando por aí. Conta para mim também aqui nos comentários se você já encontrou o seu propósito, como você fez isso. E se você gosta desses assuntos e quer que eu traga mais sobre espiritualidade, também comenta aqui, curte esse vídeo e aproveita para se inscrever no canal. Um beijo!